E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 87 de matemática, mas antes da gente começar eu tenho alguns recadinhos para você. Dá uma olhada lá comigo. Não se esqueça de fazer a sua atividade no Google Classroom, atividade que valida a presença nessa aula, tua atividade obrigatória. Fazer as outras atividades dos professores, certo? E se você não tem acesso ao Google Classroom, faça as atividades direitinho no seu caderno e leve na escola para fazer a conferência, tá bom? Feito isso, vamos começar. Na aula anterior a gente viu classificação dos quadriláteros, certo? Nós falamos lá que os quadriláteros se organizam em quadriláteros quaisquer, ou trapezoides, os paralelogramos e os trapézios, certo? Além disso, nós vimos duas propriedades de paralelogramo. A propriedade dos ângulos e a propriedade das diagonais. Os ângulos opostos são congruentes e as diagonais do paralelogramo se cruzam num ponto, e esse ponto é o ponto médio das duas diagonais, certo? Na aula passada, para provar essas propriedades, eu utilizei congruência de triângulos, mas você pode facilmente provar essas propriedades em casa fazendo o seguinte: desenha um paralelogramo com régua, recorta esse paralelogramo, corta ali no meio, no primeiro caso, né, dos ângulos, corta ele no meio ali pela diagonal, e você tem dois triângulos exatamente do mesmo tamanho. Você põe os dois juntos e você vai perceber que os ângulos ali, os ângulos pintados ali, pinta lá os ângulos opostos. Quando você coloca os dois juntos, os dois têm a mesma medida. E no segundo caso, você faz a mesma coisa. Corta as duas diagonais, você vai ter 4 triângulos, e daí você garante que os pedaços têm o mesmo tamanho e, portanto, você dobra a medida ali da diagonal. Tá bom? Então, do mesmo jeito que eu fiz com as continhas, você consegue fazer dobrando o papel, cortando o papel, e você comprova direitinho a mesma propriedade. Hoje nós vamos ver os tipos de paralelogramos, nós vamos ver os tipos de trapézios e algumas propriedades. Então dá uma olhadinha comigo. O primeiro paralelogramo é o paralelogramo qualquer ou propriamente dito, tá? Que a gente só chama de paralelogramo. O que ele tem? Ele tem dois pares de lados paralelos e esses pares eles têm medidas diferentes. Então, esse par de lados ele tem uma medida, esse par de lado tem outra medida. Tanto é que eu faço esses risquinhos para te mostrar que os lados têm medidas distintas. Ó, os dois lados aqui têm a mesma medida, então eu risco com uma marcação. Esses dois lados também têm a mesma medida, mas é uma medida diferente. Então eu faço outra marcação, 2 risquinhos, certo? Então agora eu vou te dar um tempinho para você anotar isso, tá? Anote isso porque isso é importante. Anote rapidinho e a gente já volta com a continuação. Anotou direitinho essa característica de paralelogramo? Então vamos continuando, dá uma olhada lá comigo. Feita essa anotação, vamos para o segundo tipo. O segundo tipo ele é bem conhecido de vocês, é o retângulo. O retângulo ele é um paralelogramo? É. Por quê? Porque ele tem dois pares de lados paralelos. E esses pares de lados paralelos têm a mesma medida. Então, esse par aqui tem a mesma medida, esse par aqui tem a mesma medida, certo? Só que dentro do retângulo eu tenho um outro paralelogramo que é retângulo e, portanto, é um paralelogramo, que é o quadrado. Por que eu digo que o quadrado é um retângulo? Porque o quadrado ele tem a mesma característica do retângulo. Aliás, eu nem falei qual é a característica do retângulo. O retângulo ele é um paralelogramo que tem os 4 ângulos de mesma medida. Se os 4 ângulos têm a mesma medida, isso quer dizer o quê? Que a medida de cada um deles vai ser 90 graus, já que a soma dos 4 tem que dar 360. Tá? Então, ó, o retângulo é um paralelogramo que tem os 4 lados iguais, certo? Os 4 ângulos iguais,
certo? E o quadrado é um tipo especial de retângulo, por quê? Porque ele também tem os 4 ângulos iguais, ele também tem 2 pares de lados paralelos, entretanto, as medidas de todos os lados é a mesma. Então, o quadrado é retângulo? Sim. Posso dizer o contrário? Que todo retângulo é um quadrado? Não, porque eu posso ter esse caso aqui. Esse caso aqui, os lados não são iguais. Mas tanto o retângulo quanto o quadrado são paralelogramos. Beleza? Então, anote isso porque isso é importante. Tá? Anote toda essa informação certinha no seu caderno e eu já volto para a gente continuar. Anotou direitinho? Vamos continuando então. Lembra? Retângulo é um paralelogramo, o quadrado é um paralelogramo e o quadrado pode ser chamado de um tipo especial de retângulo, onde os 4 ângulos são iguais, mas os 4 lados também são, tá bom? Vamos nessa. Propriedade do retângulo. Essa propriedade é bem importante, ó. As diagonais do retângulo têm a mesma medida. Então, olha só. As diagonais do retângulo, eles têm exatamente a mesma medida. Tá? Como é que eu provo isso? Bem fácil, tá? Bem fácil mesmo. Olha só. Você tem, olha para esse triângulo aqui, ó. A, C, D. Certo? E olha para esse triângulo D, B, C. Veja. Esse lado aqui tem a mesma medida desse. Então, o AD é congruente com o BC. Certo? Esse lado aqui é o mesmo para os dois triângulos, então ele é congruente com ele mesmo. E o ângulo entre os dois lados que eu marquei, este e este, é congruente com o ângulo formado por este lado e este. Então esses dois triângulos, eles são o quê? Congruentes por qual caso? Lado, ângulo, lado. Tá? Os dois triângulos são congruentes por lado, ângulo, lado. Se os dois triângulos são congruentes, este lado aqui, que é correspondente com esse, tem a mesma medida. Tá? Então, por isso que essa propriedade é válida. Tá bom? Então, agora, pega o seu caderno e anote para mim. Você não precisa anotar aqui a demonstração, que é esse comentário que eu fiz em azul. Tá? Mas essa parte aqui da propriedade, eu quero que você anote e faça o desenho bonitinho para você perceber, para você entender do que eu estou falando. Que as diagonais do retângulo têm a mesma medida. Já volto. Anotou direitinho? As diagonais do retângulo, elas têm a mesma medida. Visualmente, você já se convence, né? Mas eu preciso de um argumento matemático. O argumento matemático, congruência de triângulos, resolveu de novo, tá? Vamos lá. Terceiro tipo de paralelogramo, o losango.
losango. Lembra que eu falei para você na aula anterior? Losango, escreva direitinho, tá? Ele é um paralelogramo em que os 4 lados são iguais. Veja, você deve estar pensando nessa altura do campeonato que é tudo a mesma coisa, e não é. O losango é um paralelogramo que tem os 4 lados iguais. O retângulo é um paralelogramo em que os 4 ângulos são iguais, não os lados, certo? E o paralelogramo propriamente dito, que foi o primeiro que a gente viu, ele tem medidas diferentes ali, as medidas dos lados são diferentes, dos 2 pares, certo? E as medidas dos ângulos também vão ser, os pares de ângulos opostos também vão ter medidas diferentes, tá? Só que aqui apareceu o quadrado de novo. Por que o quadrado apareceu de novo? Porque o quadrado é um paralelogramo que tem os 4 lados iguais. Então ele é losango. Só que o quadrado é um paralelogramo que tem 4 ângulos iguais. Então ele é retângulo. Então eu posso dizer que um quadrado é um retângulo? Sim. Eu posso dizer que um quadrado é um losango? Sim. Posso dizer o contrário? Não. Tá? O quadrado é um tipo especial de losango e de retângulo. Então essas afirmações que eu disse, embora às vezes confundam um pouco a cabeça, mas elas são verdadeiras. Todo quadrado é retângulo. Todo quadrado é losango. Todo quadrado é paralelogramo. Mas as contrárias são falsas, tá? Então agora, anote para mim essa informação e a gente já continua. Espero que você tenha anotado direitinho ali a definição de losango, tá? Agora nós vamos dar continuidade, então, ao que nós estamos conversando. Veja, eu tenho uma propriedade aqui do losango que é o seguinte, não basta eles terem as mesmas medidas, mas as diagonais do losango, elas são perpendiculares. Você já sabia alguma coisa sobre essas diagonais? Que é lá de trás, que é o quê? Esse ponto onde elas se cruzam divide as diagonais ao meio. Só que não basta só essa propriedade, eu tenho mais uma, que as diagonais de um losango, sempre que eu tenho um losango, as diagonais formam 90 graus entre si, certo? Então agora você vai fazer o seguinte, anota para mim a propriedade, as diagonais do losango são perpendiculares. E eu volto para demonstrar no quadro por que essa propriedade é verdadeira. O que era para você anotar mesmo? Que as diagonais do losango são perpendiculares, ou seja, elas formam 90 graus entre si. Vamos demonstrar essa propriedade ali no quadro. Mas antes eu quero comentar uma coisa com você. Você pode pegar em casa um papel qualquer, desenhar um losango certinho, tá? Cortar ele no meio, nas diagonais, né? E você vai perceber que os 4 triângulozinhos formados, eles são congruentes. Eu vou provar 2 e com o mesmo raciocínio a gente prova os outros 2. Mas você pode fazer isso recortando o papel em casa também, fica bem tranquilo. Mas perceba que em matemática, só recortar papel não adianta. Eu tenho que garantir a ideia.
Então eu tenho que mostrar, a partir de ideias, que essa ideia é válida. Recortando o papel, eu concluo que é válido. Mas eu preciso de uma ideia forte para provar essa propriedade que eu quero estudar com você. Então dá uma conferida lá comigo. Eu desenhei aqui um losango, A, B, C, D, e eu desenhei o ponto E, onde as duas diagonais se encontram. Repare que eu não desenhei o ângulo reto, por quê? Porque eu não posso afirmar que o ângulo é reto sem garantir. Então primeiro eu garanto e depois eu desenho o ângulo reto. Tá bom? Então o que eu vou fazer? O que eu sei? Esse ponto aqui divide as diagonais em pedaços do mesmo tamanho. Então esse pedaço é do mesmo tamanho desse e esse pedaço é do mesmo tamanho desse. Certo? Isso lá da propriedade de paralelogramos. Segunda coisa, este lado aqui, que eu vou fazer 3 risquinhos, este lado aqui que eu vou fazer 3 risquinhos, esse e esse, também são do mesmo tamanho. Por quê? Porque eu estou falando de um losango. Certo? Então pega aqui, ó, o triângulo ABE, que é esse triângulo aqui, e o triângulo BEC. Certo? Nós já conversamos sobre o lado AE e o lado EC, porque as diagonais se cruzam ao meio. Então eles são congruentes. Certo? Nós também já falamos da outra diagonal. As diagonais se cruzam ao meio, certo? Então, o BE... No caso, esse BE ele pertence para os dois triângulos, então a medida é a mesma, certo? Não tem como o BE valer uma coisa para um triângulo e outra coisa para outro triângulo. Então, eu escrevo aqui que o BE é congruente a ele mesmo. Esse símbolo aqui é um símbolo de congruência. É um igual com um tiozinho em cima. E o AB e o BC também são congruentes. Por quê? Porque são lados do losango. O que eu tenho aqui? Lado, lado, lado. Então, esses triângulos aqui, ó, eles são congruentes por qual argumento? Eles têm 3 lados correspondentes de mesma medida. Se os 3 lados são de mesma medida, os ângulos também vão ser de mesma medida. Então, ó, este ângulo é congruente com esse. Este ângulo aqui é congruente com este. E este ângulo aqui é congruente com este. Mas e daí como é que eu concluo que o ângulo mede 90 graus? Que eles são perpendiculares? Veja, eu tenho uma reta que é cortada por outra reta e tenho 2 ângulos formados. Esses 2 ângulos obrigatoriamente são o quê? Suplementares, ou seja, a soma desse ângulo com esse é 180 graus. Eu já garanti que a medida deles é a mesma. Então, aqui vale x e aqui vale x. 2x é igual a 180. Conclusão, o x vai ser igual a 90 graus. Certo? Então, com essa congruência de triângulos, eu garanti que os ângulos são iguais. Com a ideia de ângulos suplementares, eu garanti que, como os 2 ângulos são iguais, cada um deles vai medir 90 graus. Certo? Então, tá aí a minha propriedade provada para você. Vamos dando continuidade, então. Agora eu tenho aqui o quiz, certo? Use V para verdadeiro e F para falso. Eu vou ler as alternativas com você e você já vai pensando, tá? Você não precisa copiar todas as afirmações, copia as que são verdadeiras, para você não perder tempo, tá? Todo quadrado é retângulo? Pense um pouquinho. Todo retângulo é paralelogramo? As diagonais de um paralelogramo sempre são congruentes? Os ângulos de um paralelogramo sempre são congruentes? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiram resolver esse quiz? Vamos conferir as respostas? Olha só. Todo quadrado é um retângulo? Veja, um retângulo é um paralelogramo com 4 ângulos retos. O quadrado, ele é uma figura, um quadrilátero com 4 ângulos retos. Então, ele vai ser um retângulo? Sim. Então, a primeira é verdadeira. Letra B. Todo retângulo é paralelogramo? Sim. Porque para ser paralelogramo, o que tem que ter? 2 pares de lados paralelos. O retângulo tem isso? Tem. Tem mais alguma coisa? Tem. Os 4 ângulos são iguais. Mas isso não é necessário para ser paralelogramo. Então, o retângulo é um paralelogramo. A letra B também é verdadeira. Tranquilo. Letra C. As diagonais de um paralelogramo sempre são congruentes? Não. Quando que eu afirmei isso? Eu só afirmei no retângulo. Eu não posso garantir para as outras. Certo? Até porque se você pegar um paralelogramo, o losango, que foi a figura que a gente viu antes. Ó, dá uma olhadinha aqui comigo. Eu vou voltar aqui umas telas, ó. Tá vendo esse losango aqui? Ó, essa diagonal aqui é do mesmo tamanho da outra? Não. Uma diagonal é bem maior e a outra é mais estreitinha, é bem menor. Então, eu não posso afirmar que as diagonais de um paralelogramo sempre são iguais. Quando é retângulo, sim. Fora disso, tenho minhas dúvidas. No caso do losango, a gente viu que não. Tá bom? Então, a letra C é falsa. Letra D. Os ângulos de um paralelogramo sempre são congruentes? Vamos voltar no losango? Ó, esse ângulo é do mesmo tamanho desse? Não. Lembra que eu já venho falando para você há algum tempo. Em matemática, para você dizer que uma coisa é falsa, é bem fácil. É só você achar um contra-exemplo. Então, eu te mostrei uma figura, uma só, em que a minha afirmativa não funciona. Então, ela é falsa. Para eu dizer que é verdadeira, eu tenho que garantir que ela é verdadeira sempre. Por isso que eu provei as propriedades para você. Então, a respeito das propriedades ou das definições, não tenho que questionar. Mas no caso ali do losango, eu mostrei um exemplo para você e eu garanti que a afirmativa é falsa. Tá bom? Para um exemplo falso, você já não pode mais usar a afirmação sempre. Tá? Então, aqui ficou assim, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tá ali? Olha ali, voltando as alternativas, né? Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? Vamos continuando então. Olha só. Agora a gente vai falar dos trapézios, certo? O que os trapézios são? Eles são quadriláteros que têm um par de lados paralelos apenas. O paralelogramo tem 2, o trapézio tem um só, certo? E daí eu vou ter alguns tipos de trapézio. Dá uma olhada comigo. O trapézio retângulo, ele possui 2 ângulos retos. Tá? Já tínhamos conversado sobre isso, mas agora a gente tem a anotação aqui. O trapézio isósceles, os lados não paralelos, eles têm a mesma medida. Tá? Lados não paralelos têm a mesma medida. E o trapézio escaleno, os lados não paralelos são diferentes. Certo? Então agora eu paro um pouquinho para você tomar nota dessas informações e a gente já continua.
Anotou essa informação? Vamos agora fazer um quiz. Dá uma olhadinha comigo. O quiz é o seguinte, baseado naquelas anotações que você fez agora, do trapézio isósceles, do trapézio escaleno, do trapézio retângulo, eu quero que você olhe para as figuras, para a informação que cada uma das figuras traz, a figura 1, a figura 2 e a figura 3, e associe a figura 1, 2 e 3 com os nomes corretos, tá bom? E eu já volto com a correção desse exercício. No quiz que eu propus para você, você tinha que olhar as figurinhas e ver qual delas se encaixava com a ideia de trapézio isósceles, trapézio escaleno e trapézio retângulo. Vamos ver se você acertou? Dá uma olhadinha lá comigo. Essa figura aqui, o que ela tem de especial, na número 1? Ela tem dois lados não paralelos e essas marcações indicam o quê? Que eles são de mesma medida. Se eles têm dois lados não paralelos de mesma medida, esse trapézio é isósceles. Então, eu tenho que colocar o 1 aqui no segundo parênteses. Certo? A figura número 2, ela tem o que de diferente? O que chama a atenção na 2? Ela tem dois ângulos retos. Se o trapézio tem dois ângulos retos, o que ele é? Trapézio retângulo. Então, a 2 vai aqui. E a 3? A professora, a 3 não tem marcação nenhuma. Por que ela não tem marcação nenhuma? Porque essas marcações são de lados iguais e essas marcações são de ângulos iguais. Como não tem marcação nenhuma na 3, eu posso imaginar o seguinte, que os lados não têm a mesma medida e nem os ângulos. Portanto, eu tenho um trapézio escaleno. Certo? Então, a minha combinação vai ficar o seguinte: 2, 1 e 3. Tá bom? Uma coisa importante é o seguinte, de onde saem esses nomes? Esses nomes já apareceram outras vezes. Esses nomes, eles saem da classificação dos triângulos. Se você passar
pegar um triângulo retângulo, um triângulo escaleno e um triângulo isósceles e passar uma reta paralela à base em qualquer altura, você tem os trapézios. Se você cortou o triângulo retângulo, você tem um trapézio retângulo. Se você cortou o triângulo isósceles, você tem um trapézio isósceles. Se você cortou o triângulo escaleno, você tem um trapézio escaleno. Tá? Então, os nomes eles são aproveitados aí do estudo dos triângulos, tá bom? Se você não lembra, dá uma pesquisadinha, uma olhadinha aí nos livros, qual que é a definição de cada um desses triângulos que eu citei, beleza? Vamos continuando. Propriedades dos trapézios. Propriedade 1. Em um trapézio isósceles, os ângulos formados com as bases são congruentes. Tá? Lembra que eu disse que o trapézio isósceles ele vem de um triângulo isósceles fatiado? Então, esses ângulos eles vão ser congruentes da mesma maneira que no triângulo isósceles os ângulos são congruentes também, os ângulos da base. Tá? Essa propriedade eu vou deixar sem provar. Vamos continuando. Propriedade 2, a ideia da base média. O que é a base média? Veja, a base média é uma reta paralela às bases e ela liga os pontos médios dos lados não paralelos. Mas o que essa base média tem de importante? O importante da base média é o seguinte, a medida da base média é a metade da soma das duas bases. Então, olha lá comigo a propriedade de base média. Ó, a medida da base média é o quê? É a soma das duas bases dividido por 2. Certo? Então, agora o que você vai fazer? Anote essa informação aqui para mim, porque ela é uma informação importante. Eu já volto para a gente continuar. Anotou direitinho as informações para mim? Agora nós vamos fazer alguns exercícios. Vamos conferir o primeiro exercício. Em um trapézio isósceles, um dos ângulos internos mede 40 graus. Qual é a medida dos demais? Bom, você precisa lembrar o seguinte, que no trapézio isósceles, os ângulos agudos são do mesmo tamanho e os ângulos obtusos são do mesmo tamanho. Essa é a dica que eu dou para você poder fazer o exercício. Eu já volto com a resposta.
Então, olha só. Esse exercício dizia o seguinte: em um trapézio isósceles, um dos ângulos internos mede 40 graus. Poderia ser esse, como poderia ser esse aqui, o ângulo B. Ah, professor, por que não podia ser o C e o D? Repare que o C e o D é maior que 90 graus, então não podia ser 40, né? Então, eu marquei o A, mas poderia ser marcado o B também, tá? Qual é a medida dos demais? Veja, num trapézio isósceles, os ângulos da base, eles têm a mesma medida. Então, esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, e esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. É uma das propriedades que nós estudamos. Então, se aqui mede 40 graus, aqui também vai medir 40 graus. Então, resta saber qual é o outro. Como os dois são congruentes, eu posso chamar os dois de x, tá bom? Então, olha só. Aqui eu anotei para você a informação. Ó, no trapézio isósceles há dois ângulos de 40 graus, os outros dois são congruentes e de valor desconhecido, tá bom? Então, olha lá. X e x, 40 e 40. A soma dos quatro ângulos tem que dar quanto? 360 graus. X mais x é 2x. 40 mais 40 é 80. Esse 80 ele vai para o outro lado menos. Tá? Esse menos 3 aqui ele sobrou. Tá? Então, ó, 80 mais vai para o outro lado menos. Então, 360 menos 80 é 280. Certo? E o 3, professor? Não tem 3. Aquele 3 ele se perdeu. É 280. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 280 dividido por 2, 140. Então, vamos voltar na figura? Ó, 40, 40, 140, 140. Professor, eu posso dizer, então, que os ângulos que estão no mesmo lado, desse mesmo lado aqui, não paralelo, num trapézio isósceles, eles são suplementares? Posso dizer isso. Tem como provar? Tem como provar. Tá? Mas a gente vai fazer isso direto. Tá? Qual foi o argumento que eu usei para resolver esse exercício? Que a soma dos quatro ângulos é 360. Eu tenho dois pares de ângulos iguais. Beleza? Vamos para o próximo exercício agora. No exercício 2, eu quero que você determine a base média de um trapézio cujas bases medem 4 centímetros e 8 centímetros. Essa base mede 8, essa base mede 4. A base média, ela junta o ponto médio desse lado com o ponto médio desse lado e é paralela às duas bases. Calcula aí para mim e eu já volto com a resposta.
nesse exercício, eu quero que você calcule para mim a base média desse trapézio, que tem bases de 8 centímetros e 4 centímetros. Base média é a metade da soma das duas bases. Então, olha só, 8 mais 4 é quanto? 12, né? E 12 dividido por 2, 6. Então, a base média é uma reta paralela às bases e que mede 6 centímetros. E ela tem que estar ali, obviamente, dentro do trapézio. Vamos conferir? Tá ali, então, ó. 4 mais 8, 12, 12 por 2, 6 centímetros. Beleza? Vamos agora para o último exercício da aula de hoje. Confere lá comigo. Esse exercício é mais difícil. Pense um pouquinho, ó. Se a base média de um trapézio é 10 centímetros, ó, a base média é 10 centímetros. E a base maior é 12, qual é a medida da outra base? A medida da base menor. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta. Olha só, eu te dei 12 centímetros na base maior e 10 centímetros na base média. Cuidado, eu não vou somar o 10 com 12 e dividir por 2. Olha só. O 10 é a base média, o 12 é a base maior e a base menor eu não sei, chamei de Bzinho, tá? Como é que eu vou resolver isso? Esse 2 aqui está dividindo essa soma aqui. Eu passo para o outro lado multiplicando. 10 vezes 2 é quanto? 20. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Esse 12, que está positivo desse lado, ele vai vir para o outro lado negativo. Pensa comigo. Quanto que é 20 menos 12? 20 menos 12 é 8. Certo? Então, a base menor é 8. Conferindo, 8 mais 12, 20. E 20 por 2 é 10, que é a medida da minha base média. Tá bom? Então, cuidado com essa conta aqui, que ela é bem simples, mas você pode se perder. O 10 ele vai no lugar da base média, beleza? O que nós vimos hoje? Nós retomamos os tipos de paralelogramos e os tipos de trapézio, observando algumas propriedades em cada tipo de figura, certo? É importante você olhar aquelas anotações que você fez hoje, porque essas informações vão ser reutilizadas nas próximas aulas, tá? Na próxima aula, nós vamos revisar as propriedades de quadriláteros e fazer alguns exercícios aí, tá bom? Faça as atividades direitinho e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!